Mateus, capítulo 25, versículo 1. Diz assim o texto: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém, queridos. Até o versículo de número 13. Muito conhecida esta parábola que fala da volta de Jesus. Ou melhor, fala do arrebatamento da igreja. Chamamos de volta de Jesus porque Jesus voltará nos ares, mas nós sabemos que ele não voltará à terra, e sim a igreja subirá para encontrar com o Senhor nos ares. Nós temos diante de nós uma solene declaração bíblica da incerteza do momento da volta de Jesus, mas também uma solene declaração bíblica da certeza da sua volta. Não temos certeza do momento, mas temos certeza da sua volta. E eu entendo que este assunto, ele é abençoador, é um assunto que, se nós pudéssemos, nós deveríamos meditar nele constantemente. Porque a volta de Jesus, ou o arrebatamento da igreja, é o mais importante de todos os acontecimentos aguardados. Aqueles que estudam a guerra procuram fazer previsões contra as armas nucleares, contra os conflitos nacionais e internacionais, para tentar a todo custo a tragédia de uma guerra mundial. Aqueles que estudam a terra fazem as suas previsões de grandes tremores de terras que ainda sobrevirão ao mundo. Por seus estudos, eles chegaram à conclusão de que eles virão, porém não têm certeza do momento. E procuram, de alguma forma, alertar a humanidade para um acontecimento devastador. Aqueles que estudam o meio ambiente fazem as mesmas previsões. Temem eles amanhã uma falta de água, do verde, de produção agrícola, trazendo um desconforto, uma fome ou até a morte aos moradores da terra. E assim estudam esses assuntos, cada um na sua área, cada um na sua ciência, e fazem as suas previsões, fazem os seus alertas, dizendo da incerteza do amanhã, mas da certeza do que virá. E nós, estudando esta parábola de Jesus, nós temos aqui uma incerteza do momento, mas temos a certeza da sua volta. Note no texto que ele começa: então, o reino dos céus. A palavra então quer dizer que Jesus está continuando um assunto que ele já está falando. E a parábola que antecede é a parábola do bom servo e do mau servo. E no último versículo que nós lemos, o versículo 13, em algumas Bíblias, ele está fundido com o 14. Porque o 13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E o versículo 14 começa: pois será. Ele continua no mesmo assunto, como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos. Nas 3 parábolas, o assunto, ele é o mesmo. É sempre um senhor que se ausenta,
e volta repentinamente. Tanto na parábola do bom e do mau servo, como das 10 virgens, como a parábola dos talentos, que é a parábola posterior ao assunto que nós acabamos de ler. É que na parábola do bom e do mau servo, é uma parábola que fala da responsabilidade do cristão perante a sua comunidade. Todo servo tem conservo. Toda pessoa que serve, ele também está envolvido com aqueles que servem juntamente com ele, abaixo dele, acima dele. É assim no reino. E nós temos deveres. Na ausência do Senhor, que ao se ausentar para um lugar distante, prometendo voltar, nos deixou a responsabilidade de servir e servir bem. Na parábola que vem antes, ele fala da responsabilidade perante a comunidade. Nessa que nós acabamos de ler, ele fala da responsabilidade individual, chamando as virgens, que aqui são representantes da igreja na terra, de metade loucas e metade sábias, ou imprudentes e prudentes. E na parábola seguinte, ele fala da responsabilidade do reino, talentos, lucros e perdas, administração dentro do reino. Mas nós temos diante de nós, querido, uma previsão abençoadora de Jesus. Eu entendo que este capítulo, ele é rico, ele é profundo, ele é revelador, ele é abençoador, e principalmente quando nós entendemos o seu conteúdo e tomamos posse dele para nos iluminarmos nos dias em que vivemos. Que tragédia para alguém que descobre que a previsão do tremor, que ele não levou em consideração, agora ele constatou quando ele ocorreu. A mesma coisa com a guerra, a mesma coisa com o meio ambiente, a mesma coisa com qualquer assunto. E nós sabemos pela palavra que o arrebatamento da igreja é o mais terrível, assombroso e ao mesmo tempo abençoador acontecimento aguardado. É um fato. Jesus deixou claro que ele voltaria, e no dia da sua volta seria um dia inesquecível, de um gozo indizível para muita gente na terra, mas também um dia de lamento, de dor, de desespero na vida de muitas pessoas. E neste texto, que fala da parábola das 10 virgens, ele fala da responsabilidade individual. Tudo começa no versículo 1, quando continua no assunto, ele diz: então, o reino dos céus será. Por que será? Porque ele ainda não chegou no seu apogeu. O reino dos céus hoje ele está implantado nos corações. Ele é espiritual. Mas um dia ele será visível. E aqui diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Até o versículo 4, ele fala das virgens que esperam. Existe no meio do cristianismo uma parte que professa Cristo e outra parte que possui Cristo. No cristianismo, existe metade daqueles que se dizem cristãos, de acordo com a parábola, eles apenas professam um Cristo. Nós entendemos por este texto que no meio desta multidão existente na terra, que de alguma forma tem conhecimento de Cristo, sabem dele, falam dele, conhecem alguma coisa dele, metade deles, exatamente metade, 50%, não o possuem. Apenas o professam. E aqui nós encontramos as virgens que esperam e aquelas que professam. A importância da parábola está dentro de um contexto de um casamento judaico. Quando o número 10, dentro da numerologia bíblica, significa um número completo, assim como o 7, perfeição. Uma sinagoga só poderia funcionar se tivesse no mínimo 10 membros.
um casamento só poderia se realizar se tivesse um mínimo de 10 pessoas. E dentro do conceito histórico da época, cultural dos judeus, do casamento que eles conheciam muito bem. Porque no casamento judaico, o noivo ele vinha com os seus amigos até a casa da noiva, no dia do casamento. E ali ela também tinha suas convidadas, as virgens que estavam ali, uma espécie de madrinhas, de padrinhos, aguardando com ela o dia em que o noivo ia buscar, e juntos eles faziam um cortejo alegre, feliz, pelas ruas da cidade. Os amigos do noivo com ele, as amigas da noiva com ela, e eles iam para a casa do noivo. Se não fosse a casa do noivo, o local da festa, mas geralmente era a casa do noivo. E ali acontecia a festa maravilhosa de casamento, que às vezes durava até 7 dias, de muita alegria. É importante lembrar que Jesus, quando estava falando do seu retorno ao céu, quando ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus praticamente se despediu da sua igreja na terra, dizendo que ele iria para o céu preparar moradas. Assim como alguém, quando vai se casar, ele prepara primeiro a sua casa. E quando a sua casa está preparada, ele vai então buscar a noiva e convida os seus amigos para festejar. Jesus foi para o céu, conforme nós acabamos de ler nessas 3 parábolas. Ele se ausenta da terra e deixa a responsabilidade congregacional, individual e do reino dos céus na vida de cada um. Dizendo, você pode ser um bom e um mau servo na comunidade. Você pode ser um cristão individualmente preparado ou um louco que sabe da volta iminente dele e não se prepara e comete uma loucura. E você pode produzir ou não produzir dentro deste reino de acordo com a capacidade dos talentos que Deus entregou nas suas mãos. O casamento está anunciado. E o casamento quer dizer uma união de vidas. Vão se casar, estão vestidas. Não são aquelas pessoas que apenas sabem do casamento. Em nenhum momento pense nessas virgens loucas como descrentes. Pessoas que nunca conheceram Jesus, que não foram evangelizadas. Alguns interpretam esta parábola dizendo que as 5 prudentes são salvos e as 5 imprudentes, as loucas, são aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador. Isso não está correto. Quem não aceitou Jesus como Salvador não sabe do noivo, não pode ser comparado como virgem, não pode ser comparado como alguém vestido de branco, não tem conhecimento da sua volta, não tem conhecimento das moradas celestiais. Aqui está falando de pessoas que estão comprometidas e esperam o noivo. Possuem ele, não apenas professam. Possuem as suas promessas, sabem da sua volta, aguardam esse dia com expectativa no seu coração. Sabem que não podem perder esse dia de forma nenhuma. Será terrível, desastroso perder esta oportunidade quando o noivo voltar. Existem aquelas que querem se casar, gostariam de se casar, mas não se preparam para o casamento. Estão vivendo uma vida normal, professando aqui ou ali, elas têm lâmpadas, elas têm até um pouco de azeite. Olha que coisa tremenda, virgens que esperam, professam o casamento, professam o noivo, aguardam a sua volta, têm lâmpadas, lâmpadas quer dizer vidas, porque cada uma tinha a sua, fala de individualidade. O azeite ele era vendido a todas, mas cada uma tinha a sua medida. Lâmpada quer dizer vaso, onde se recebe o azeite. Azeite que vai acender uma lamparina, uma candeia, que vai trazer o calor da sua chama, que vai trazer o brilho da sua chama. E 5 delas tinham lâmpadas também. Cada qual tinha a sua, todas as 10 tinham. Mas na hora do azeite, aquela chama que arde, aquela chama que ilumina, aquela chama que faz o interior da vida ser diferente uma da outra, elas não tinham muito, tinham pouco. O suficiente para viver em comunidade.
o suficiente para viver em grupo, o suficiente para professar uma fé, para saber do noivo. E a Bíblia fala que Jesus diz que elas foram consideradas loucas. Que estranho, Jesus disse para nunca chamar ninguém de louco nos evangelhos. Ele falou para ninguém jamais chamar o seu irmão de louco. Mas aqui não se trata de uma palavra agressiva, de um xingamento ou coisa dessa natureza. É um louca de revelar que a pessoa está cometendo uma loucura. Quem comete uma loucura pode ser considerado um louco. Não está xingando, não está ofendendo. Por que elas cometiam uma loucura? Porque elas professavam um noivo, sabiam que ele ia voltar, estavam caminhando com aquelas que aguardavam a sua volta, estavam vestidas de branca, sabiam tudo dele. Só que o mais importante do que professar era possuir o azeite, e elas não tinham o azeite em suas lâmpadas. Encontrar com o noivo somente com roupas. Encontrar com o noivo somente com lâmpadas, somente com roupas brancas, só com rituais, com religiosidade. Queridos, pode parecer estranho e até assustador o assunto, mas existe muita gente na terra desejando ardentemente o dia da volta do Senhor, aguardando aquele dia, conhecem as suas promessas, sabem da sua volta, no entanto, aguardando simplesmente com uma religiosidade confessada, uma religiosidade professada, apenas de aparência, nunca experimentaram o calor desta chama no seu interior. É um Cristo distante, que virá um dia, está escrito na sua palavra. Mas se perguntarem, esta chama já ardeu no seu peito alguma vez? Você já presenciou esta vida? Esta chama já iluminou o seu caminho? Você tem consciência, tem experiência do que é ser cristão? Isso já aconteceu na sua vida de fato? Talvez elas digam, não, mas eu não duvido porque já aconteceu na vida de muita gente. Muita gente já escreveu o seu testemunho, muita gente já falou o seu testemunho, muita gente já teve essa experiência, e baseado naquilo que eu conheço, naquilo que eu ouço, naquilo que eu vejo, eu creio. Mas e a sua lâmpada? Mas e o seu coração? E a sua individualidade? O ensinamento da parábola é a responsabilidade individual no reino dos céus, antes do arrebatamento. Parece mais cômodo acreditar que de alguma forma nós vamos no barulho. Parece mais fácil entender que se com os meus pecados, ao meu ver, não tão graves, eu não puder ser arrebatado, coitados daqueles que eu conheço que pecam mais do que eu. Se eu não sou lá um grande servo, mas eu conheço muita gente pior. Se eu não granjeei muita coisa no reino, mas eu conheço muita gente que granjeou menos ainda. E essa minha maneira de ver e olhar para a minha lâmpada, às vezes me justifica. E Jesus disse que isto é uma loucura. As prudentes, aquelas que possuem, elas não são apenas prudentes, elas são previdentes. Elas sabem que realmente o noivo está demorando. O problema aqui é a demora do noivo. Pedro disse que muita gente desistiria da fé, dizendo, onde estão as promessas da sua volta? Desde que os nossos pais existem, eles falam que ele vai voltar. Cadê a promessa da sua vinda? E Pedro disse, os céus e a terra que hoje existem, eles estão reservados por Deus como um tesouro para o dia do juízo. Os elementos ardendo se desfarão. A terra também aguarda a sua restauração. Deus aguarda a restauração da humanidade. Existe expectativa no céu e na terra, na natureza e nas criaturas celestiais. Aguardando com ansiedade quando o pecado, na sua origem, com todo o seu alcance, será definitivamente eliminado. Mas antes desse dia, porque esse dia será terrível, o juízo de Deus cairá sobre a terra. Deus rico em amor, Deus rico em bondade,
avisa o seu povo que para não presenciar o pior dos piores acontecimentos, ele vai sacar. Arrebatar quer dizer arrancar com força. Ninguém pode impedir. O poder de Deus cairá na vida de alguns na terra e eles serão arrancados violentamente, repentinamente, num abrir e fechar de olhos da terra, para não experimentarem o juízo de Deus. O que a Bíblia diz a respeito do que vai acontecer logo após esse dia é terrível. Dá medo só de ler. Eu fico imaginando aqueles que viverão este dia. E para ilustrar isso da responsabilidade individual, Jesus diz da prudência, da previdência, de não apenas saber, de não apenas professar, mas de esperar, de tomar um cuidado individual, de não deixar a vida do irmão que está do seu lado comprometer a sua, de não deixar os escândalos do reino atingir o seu coração, porque se você tiver um monte de justificativa para Deus no dia e dizer, Senhor, por isso eu não me preparei, em nada isso vai te abençoar. Roupas brancas todos podem ter, religiosidade, rituais todos podem ter, lâmpadas todos têm, mas colocar o azeite dentro dela é responsabilidade sua. Na minha vida, responsabilidade minha. Ninguém será culpado pela falta do azeite dentro do meu coração. Ninguém será desculpado por dizer que estava muito longe, porque custava muito caro, que ele não entendia. Azeite aqui é símbolo da operação, da pessoa, da atuação, da vida do Espírito Santo de Deus no coração de alguém. Em toda a Bíblia, o azeite simboliza o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é complicado que alguém possa dizer, eu não entendo ele é simples. O Espírito Santo não está longe para alguém dizer, como eu vou lá buscá-lo? Ele está disponível na sua vida 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano. Quanto custa? A Bíblia diz, vinde sem dinheiro e sem preço, tomai de graça da fonte da água viva. E a fonte da água viva é o Espírito Santo. Jesus, no último dia da festa, se pôs em pé e disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque essa água saltará para a vida eterna. E o versículo diz, e isto ele dizia do Espírito Santo, que haveria de receber aqueles que nele crescem. Não custa nada, não paga nada, é só ter o cuidado de manter a lâmpada abastecida, de manter a vasilha cheia, porque o dia da sua volta é um dia incerto. Nós não sabemos quando. Eu entendo que essa mensagem deveria ser pregada constantemente no nosso meio. Deveria ser lida, meditada, porque se nós fizermos tudo no reino, se nós formos um bom ou um mau servo, se nós granjearmos ou deixarmos de granjear talento, mas se no dia em que houver o grito, aí vem o noivo, sair ao encontro, se nós perdermos esse dia, tudo se perdeu na nossa vida. Tudo foi em vão, tudo se dissipou. Jesus, falando desse dia, ele disse, vai ser como nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Estava todo mundo ocupado, todo mundo empenhado, todo mundo com um monte de coisas para fazer. Todo mundo indo e vindo, comprando, vendendo, fazendo, casando. E acabaram esquecendo que o azeite foi baixando, 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 acabou, ficou só a religiosidade. Mas estavam muito ocupados. Quanto custava? Nada. Onde tinha? Em qualquer lugar. O que tinha que fazer? Era só abastecer. Por isso Jesus disse, que loucura! Não há desculpa. Sabiam, caminhavam, estavam no encontro, não tinha preço, estava liberado, era disponível. Você poderia fazer isso deitado, andando, assentado, indo para o trabalho, voltando, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, na igreja, em casa. A única coisa que você não pode descuidar na sua vida é da sua vida. Porque se você perder a vida, você perdeu tudo que você conquistou na vida.
Isso não pode acontecer na nossa vida. O objetivo da parábola é nos colocar em alerta, porque tardando o noivo geralmente se dorme. Versículo 5, acompanhe comigo. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Preste bem atenção, queridos. O povo saiu do Egito com uma expectativa, com euforia, dançaram, cantaram e agradeceram a Deus. Só Jeová é Deus, só Jeová é Deus, só Jeová é o Senhor. Faraó morreu, seu exército foi afogado. E Moisés disse: fiquem aqui, eu vou subir lá no monte, vou falar com Deus e vou ver o que Deus tem para nós. Mas Moisés não voltou no dia seguinte. Moisés não voltou no outro dia. Diz a Bíblia, Moisés demorou. E depois que Moisés começou a demorar alguns dias, o povo começou a se inquietar, e um fala daqui, outro fala dali. Cadê esse Moisés? Morreu, uma fera comeu, não vai voltar mais. E agora? Cadê ele? E não passou muito tempo, fizeram um bezerro de ouro, fundiram um bezerro de ouro, e olharam para o bezerro e falaram: foi ele que nos tirou da terra do Egito, vamos adorá-lo. Como que a demora de Deus faz o povo dormir? 3 parábolas seguidas. Jesus falando: o senhor da família se ausentou, o noivo demorou um pouquinho, o pai de família, o dono da propriedade que deu os talentos, demorou um pouquinho, e isso bastou para as pessoas perderem a lucidez e cada um entender na sua razão: não vai voltar mais, ou então vai demorar muito. Na última hora eu vou ter algum aviso de repente e vou dar um jeito de normalizar a minha vida. Quantos lugares na Bíblia nós encontramos: meu Senhor demora-se, meu Senhor tarda em vir? Sabe por que Jesus falou várias vezes o mesmo assunto? Para você não ser enganado com esse tipo de pensamento, para você não deixar a tua mente te trair, para você não deixar os afazeres da vida te enganar, para você não deixar o sono dos deveres diários fazer você não viver pronto. Porque uma coisa é aqueles que estão dormindo, as prudentes também dormiram, mas dormiram prontas. Sabe o que quer dizer isso? Gente que está trabalhando normalmente, estudando normalmente, vivendo normalmente, que todos os dias dormem, mas dormem preparados, que todos os dias trabalham, mas trabalham preparados. Não estão primeiro cuidando dos afazeres da vida para se preparar depois, dizendo para Deus: Deus, eu tenho muitas coisas para fazer, eu vou fazer isso primeiro, depois eu me preparo. Jesus disse: que loucura! São 2 lugares na Bíblia que eu encontro Deus chamando alguém de louco. É aqui e aquele homem que Deus abençoou, ele deu uma grande produtividade, ficou rico do dia para a noite. E na sua riqueza, ele falou: vou derrubar meus celeiros, vou construir maiores, não vou esbanjar a bênção de Deus, vou aumentar o meu negócio. E Jesus disse: louco, tua alma é tudo que você tem para fazer para Deus, é a tua alma, te pedirão ela esta noite, o que você tem preparado. Ele não sabia que iam pedir a alma dele aquela noite. E que Deus deu a ele uma grande bênção antes da sua alma ser requerida. E eu não sei quando chegará a noite na minha vida, eu não sei quando a minha alma vai ser pedida, eu não sei se eu vou subir no arrebatamento ou se eu vou tombar amanhã, eu não sei se você vai subir no arrebatamento ou se você vai tombar amanhã. Mas se nós tivermos que dormir o sono, aquele que acorda, ou dormir aquele sono eterno da primeira morte, que seja um sono de quem dorme preparado. Todas dormiram, todas cansaram, todas entenderam que a demora era um fato. Não tem como não dizer que Jesus não está demorando. Faz 2000 anos que nós falamos que ele vai voltar a qualquer momento. E cada vez mais você olha para os acontecimentos e diz: ele volta a qualquer momento. A qualquer dia nós vamos oferecer a Deus o último culto. A qualquer dia nós vamos oferecer a Deus o último louvor. A qualquer momento as palavras da sua boca serão as últimas na terra. Como são elas? Quais foram? A qualquer momento os sentimentos do seu coração serão os últimos.
É diferente quem vive sabendo que tem muita coisa para ser arrumada e diz amanhã, depois eu vou arrumar, eu vou melhorar o meu louvor, eu vou melhorar o meu culto, eu vou melhorar o meu cristianismo, eu vou melhorar a minha vida. Calma, calma, eu vou melhorar. São aqueles que professam, estão professando que eles vão melhorar. Mas existem aqueles que não estão apenas professando, eles estão melhorando, eles estão vivendo, eles estão participando, eles estão se curando a cada dia o Espírito Santo aumenta a sua medida, cada dia novas experiências, cada dia Deus parece mais vivo, mais real para eles. Não apenas falam, eles têm Deus, por isso dormem, por isso trabalham, cada um cuida da sua vida, cada um cuida dos seus afazeres, educando seus filhos, cuidando dos seus projetos, mas eles sabem que a qualquer momento um som de trombeta pode soar nos ares e uma voz vai dizer: o Salvador está te chamando, aí vem o noivo. Vamos subir ao seu encontro. O versículo 6 diz assim: à meia-noite ouviu-se um brado. Queridos, até aqui tudo era igual. Até aqui tudo era muito parecido. Não tinha como falar quem era louco, quem era prudente. Até aqui não tinha como separar. Mas no dia, à meia-noite, quando ouviu-se um grito, um brado, que toda a terra ouviu dizendo: o noivo está vindo, pode subir ao seu encontro. Nesse dia do grito, aconteceu a separação. Até aqui todo mundo andou no meio de todo mundo e ninguém sabia quem era quem. Até aqui, como disse Jesus, não adianta querer dizer este é joio, aquele é trigo, aquele é trigo, aquele é joio. Vocês não sabem, nós não sabemos como fazer isso. Até aqui todo mundo está de branco, até aqui todo mundo é de Deus, até aqui todo mundo tem o seu nome escrito no livro da vida, porque eu não consigo ver o seu interior, eu consigo ver só o meu. E ainda assim eu preciso da iluminação do Espírito Santo para vê-lo como ele está. Mas no dia, quando ouviu-se um grito, aí vem o esposo. A partir daquele momento, houve um desespero, um descontrole, uma descoberta triste. Naquele exato momento, alguém olhou para a sua vida, que há muito tempo ele não olhava e percebeu que faltava alguma coisa indispensável para aquele momento. A meia-noite para os judeus não quer dizer muita coisa, mas a meia-noite para os gentios quer dizer muita coisa. E a igreja, na sua maioria absoluta e esmagadora, é composta de gentios. Meia-noite quer dizer fim de um dia. O dia da graça que raiou quando Jesus nasceu, que os anjos cantaram nos céus, revelando-se aos pastores, dizendo: é chegado a vós o reino dos céus, paz na terra aos homens de boa vontade, glória a Deus nas maiores das alturas. Aquele dia que raiou no nascimento de Jesus, ele vai terminar aqui, meia-noite, fim do dia chamado dia da graça. Em outros lugares a Bíblia diz: estarão dois no campo, será tomado um, será deixado o outro. 50%. Estarão dois na cama, será tomado um e será deixado o outro. Dois no campo, trabalhando. Alguém cuidando da sua vida. Mas tem 50% trabalhando preparado e 50% trabalhando para se preparar. Dois numa cama, dormindo. Quando o dia chegar na terra, Deus é pai da geografia. Se numa parte da terra for noite, eles estarão na cama. Na outra parte da terra é dia, eles estarão no campo. Se Jesus voltasse hoje, nesta noite, nós estaríamos na cama. Lá do outro lado, no Japão, eles estão no campo, trabalhando. Ou vice-versa. Se eles estiverem na cama, nós estamos no campo. O grito vai acontecer na terra toda, um brado de vitória. A trombeta vai soar e todos que sabem do noivo, que estão aguardando, perceberão, até mesmo aqueles que ficarem. Eles vão tomar conhecimento que o dia chegou e na última hora eles não puderam subir. Por quê? Faltava alguma coisa dentro da sua vida. Quantas pessoas enganadas dizendo: você vai ser arrebatado se você for da nossa igreja.
Você vai ser arrebatado se você tiver o cabelo nesse tamanho. Você vai ser arrebatado se você tiver tal roupa. Você vai ser arrebatado sempre olhando para a aparência. Jesus não disse isso. Ele falou que as que chegaram à conclusão que não podiam entrar, elas olharam para o interior das suas lâmpadas. Nós sabemos que Jesus não vai colocar os seus pés na terra. Ele virá nos ares. Quem é que pode me levar para encontrar com Ele nos ares? Minha Bíblia? Não pode. Minha roupa? Não pode. Meu cabelo? Meu cartão de membro? Minha credencial de pastor? Nada disso pode me levar às alturas. O grito é nos ares. A palavra de ordem é: pode subir ao seu encontro. E as únicas pessoas que subiram da terra até hoje, vencendo a gravidade, fizeram isso na unção do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vai conduzir a igreja, está profetizado. Aqueles que têm tudo de Deus na terra, mas não têm o Espírito Santo vivo, real, atuando na sua vida, perderão esse dia. Ficarão com aquilo que eles têm, com a religiosidade, com o templo, com as roupas, com os rituais. Mas a chama do Espírito Santo não ardia na sua vida. E até nesse dia tudo foi muito igual, foi tudo muito parecido, mas à meia-noite, fim do dia da graça, ouviu um grito e a rapidez dos acontecimentos. Era tudo muito rápido. E eles descobriram, desconcertante, que a luz estava se apagando. Um pedido desesperado. Então se levantaram todas aquelas virgens e se prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai-o. Não tenho conhecimento de um outro lugar onde se possa receber o Espírito Santo, a não ser em Jesus. Foi Jesus quem disse: eu vou para o Pai preparar lugar, e se eu for, Ele virá. E se Ele vier, Ele vai estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tudo que eu tenho que fazer para me encher do Espírito Santo é reconhecer a minha necessidade dele. No Antigo Testamento tem uma passagem que fala que quando Eliseu aumentou o azeite da viúva, ele disse para ela: peça vasos emprestados e não poucos. E ela pediu vasos vazios e não poucos, porque vaso cheio não pode ser enchido, já está cheio. Mas vasos vazios podem sempre ser enchidos. E ela arrumou muitos vasos, e ele foi colocando o azeite, e um milagre ali acontecia já no Antigo Testamento. E o azeite não acabava, e ele enchia outro vaso e não acabava. Só parou. Lá não diz que o azeite acabou. Lá diz: o azeite parou quando não tinha mais vasos para encher. Sabe por que o azeite parou? Porque em Atos capítulo 2, no dia do Pentecoste, ele começaria a jorrar novamente, agora na época da graça. E onde estiver na terra uma vida vazia, que reconhece que precisa ser enchida, ainda tem azeite. Nunca acabou a graça de Deus e nunca acabará. Um dia vai terminar, a oportunidade ela vai passar. Quando este dia acontecer, quando o grito acontecer, aí ninguém mais poderá receber nada de Deus na terra graciosamente. É o pior dos piores acontecimentos profetizado na Bíblia. Que pena que a humanidade estuda a guerra, estuda a terra, estuda o mar, estuda o ar, mas eles não estudam aquilo que pode salvar a sua vida, o arrebatamento da igreja. O mundo, com tudo que nele existe, caminha para a destruição. Mas a Bíblia diz: como foi nos dias anteriores ao dilúvio, Deus preparou uma arca da salvação, e ela ficou muitos anos com a porta aberta, e entrar lá dentro não custava nada, não pagava nada. Era só acreditar que Deus estava falando a verdade. Era só acreditar na mensagem de Noé, de que Deus não estava brincando. Um dia aconteceria. Mas depois de um homem pregar a mesma mensagem 120 anos, e ela não se cumprir, ninguém lhe dava crédito mais. Além dele pregar uma mensagem tão longa, ele pregava uma mensagem, até então,
nunca realizada na face da terra. Quando Moisés pregava o dilúvio, ele pregou numa época que nunca tinha chovido. Quem é que vai acreditar numa chuva se nunca choveu? Até Gênesis 6, diz a Bíblia que um vapor subia da face da terra e regava as plantas. A mesma coisa acontece hoje. Nós pregamos esta mensagem, a igreja prega esta mensagem há 2000 anos, mas nunca teve um arrebatamento. Por isso desacreditam, por isso não se preparam. Nossos pais. Existe muita gente falando como falaram para Moisés. É verdade, Moisés subiu no monte e disse que voltaria, mas ele demora demais. Vamos arrumar outros deuses visíveis. Vamos viver como vivem todas as nações. Vamos professar. Todo mundo professa. Vamos professar. Mas um dia ouviu-se um clamor e eles tiveram uma descoberta desconcertante. A luz estava se apagando. E aí, um grito desesperador: dai-nos do vosso azeite. E a resposta: não temos para dar, só tem uma fonte, é Jesus. E Jesus ofereceu durante todo o período da graça, mas naquele período do arrebatamento não dará mais tempo. Ide, elas até saíram, elas até andaram de um lado para o outro, não temos conhecimento se elas encontraram alguma coisa, se alguém ofereceu algum consolo, mas o fato é que elas voltaram, e quando elas voltaram, diz a Bíblia que a porta estava fechada. Queridos, versículo 10 diz assim: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos afirmo, não vos conheço. Não creio que alguém algum dia consiga descrever com palavras como será esse dia. Fechou-se a porta. Você pode ter o piores dos problemas. Você pode estar enfrentando a maior luta. Mas que gostoso dormir e acordar sabendo que a porta está aberta. Que maravilhoso levantar e saber: Jesus ainda virá. Jesus ainda não veio. Ele ainda está disponível. Você ainda pode tê-lo. Você ainda pode encher a sua medida. Nada pode te salvar na terra, a não ser o Espírito Santo de Deus em Jesus. É Ele que, quando a trombeta tocar, Paulo disse, a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão primeiro, num abrir e fechar de olhos. Depois nós, os que estamos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Quem vai nos arrebatar? O Espírito Santo de Deus. Ele vai tomar a igreja nos seus braços e vai conduzi-la. Mas e quem não tem Ele? Quem faz muito tempo que não fala com Ele? Quem se esvaziou dele? Quem estava simplesmente se referindo a Ele, mas não vivia mais com Ele? Nesse dia vai ter uma descoberta desconcertante. Um dia o mundo vai acordar perturbado, desesperado. Ninguém dorme, ninguém vive, ninguém come. Pessoas correndo de um lado para outro, desesperado na terra, chorando seus desaparecidos. Se alguém perguntar, é uma guerra? Não. É a fome? Não. O que aconteceu então? Jesus Cristo voltou e levou os seus. Jesus Cristo voltou e arrebatou a sua igreja. Esposo procurando esposa, esposa procurando esposo, pai procurando filho, filho procurando pai, amigo procurando amigo, patrão procurando empregado, empregado procurando patrão. Todo mundo na terra procurando por seus desaparecidos. E quando alguém perguntar o que aconteceu, de repente, ele estava aqui, trabalhando, vivendo, conversando, dormindo, de repente, num abrir e fechar de olhos, quem sabe, dizendo glória a Deus e aleluia, meu Criador me chama e devo ir. E foram embora. Muita gente vai gritar nesse dia, Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
depois de mais de 2000 anos aberta, nunca quiseram entrar. E naquele dia vai gritar: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele vai dizer: na verdade, não vos conheço. Sabe como acontecia no casamento? O noivo vinha com seus amigos, ia até na casa da noiva, pegava as convidadas, as outras virgens que estavam com elas, as suas amigas, as donzelas, e eles iam para o local da festa. Quando entrava o último convidado, fechava a porta. Vieram todos, não faltou ninguém, fecha a porta. Agora ninguém mais entra. Eu sei que você tem planos para amanhã como eu tenho. Não os abandone. Lute por eles, mas lute preparado. Durma cada noite como se ela fosse a última, viva cada dia como se ele fosse o último. Você está esperando dias melhores? Pode até desejar, orar e esperá-los, mas espere algo melhor do que isso. Espere Jesus te levar para um lugar melhor. É uma promessa dele, ele voltará. Naquele dia, nós subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. A Bíblia chama esse dia de o casamento da noiva. O casamento de Jesus vai se dar nos ares. Não vai ser a marcha nupcial que vai tocar para uma noiva entrar na igreja. Vai ser a trombeta de Deus que vai tocar nos ares. A igreja não vai entrar no corredor do templo. A igreja vai entrar por este corredor celestial. Vai encontrar com o Senhor nos ares e viverá eternamente com o Senhor. Jesus disse: por isso vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Eu tenho certeza que a sua lâmpada vai se encher. Tenho certeza, porque Jesus está aqui. Eu posso senti-lo. Você pode senti-lo. O Espírito Santo está disponível, sem preço, sem dinheiro. Se você nunca teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus, tem agora. Convide Ele para encher a sua vida como nunca aconteceu antes. Tudo pode nos faltar na vida, menos o Espírito Santo de Deus. Porque sem Ele a vida não faz sentido. Agora com Ele a vida é mais bela, a vida é plena e o amanhã é seguro. Nunca mais viva um dia sem Ele. Nunca mais. Não deixe outra coisa ocupar o lugar dele na sua vida. Faça tudo o que você tiver que fazer. Pode perseguir todos os seus ideais, mas faça isso com ele. Deixe ele ocupar o centro da sua vida, porque talvez um dia nós não vamos nos reunir aqui para receber uma nova palavra. Se Jesus não vier, quarta-feira nós estaremos aqui. Mas quem sabe um dia a gente não se encontra mais aqui. Nós vamos nos encontrar em um outro lugar, nos ares. Você vai ouvir o toque da trombeta e vai subir. Eu vou ouvir o toque da trombeta e vou subir. E quem sabe um dia nós não voltaremos mais aqui para ouvir mais uma mensagem, mais uma palavra de ordem. Quem sabe nós não teremos mais uma oportunidade de cantar. Nenhum culto mais. Este foi o último. Quantas pessoas que estão deixando para cultuar amanhã? Depois. Tenho muitas coisas para fazer. Depois eu vou fazer. Não faça isso. É loucura. Caminhar ao encontro do noivo sem o Espírito Santo, com apenas religiosidade, é uma verdadeira loucura. Não cometa essa loucura com a sua vida. Tenha misericórdia de ti mesmo. Cuide.
da sua lâmpada. A responsabilidade é individual. E eu quero te convidar agora para renovar o seu compromisso com Deus. Deus falou conosco na sua palavra. Na ceia Ele disse: fazei isto até que Ele venha. É uma certeza que nós temos. Não temos certeza de quando, mas temos certeza de que Ele virá. Por isso eu te convido neste momento, se tem algum impedimento, se a sua lâmpada está acabando o azeite, olha que oportunidade Deus te preparou. Encha ela hoje. Renove a tua comunhão, renove o teu compromisso. Ele está aqui. E você pode fazer isso agora. Deus eterno, estamos na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Tu conheces, ó Deus, a nossa humanidade. E às vezes nós cansamos de esperar, Pai. Às vezes dormimos. E muitas vezes até desistimos. Isso que nós acabamos de ouvir, Senhor, é a realidade do nosso coração. Somos isso. Mas eu te louvo, Pai, porque o Senhor nos envia a tua palavra para abrir os nossos olhos, para trazer, ó Deus, sensibilidade ao nosso coração, para pararmos, ó Deus, com toda a correria na nossa vida, com todos os nossos projetos puramente humanos, e darmos, ó Deus, a primazia, darmos, ó Deus, o primeiro lugar ao teu Espírito Santo, para que Ele possa operar em nós e por nós o seu querer, Senhor. Eu te peço, ó Deus, olha para cada vida. Nós não sabemos, ó Deus, o dia glorioso da sua volta, mas eu tenho certeza da sua volta, Senhor. Nós sabemos que um dia acontecerá. Nós sabemos, ó Deus, que um dia o teu povo na terra vai ouvir o toque da trombeta. Senhor, dará voz, dará ordem aos arcanjos, e eles tocarão, e a tua igreja será reunida nos ares. Será um dia inesquecível, maravilhoso, dia glorioso, quando muitos, ó Deus, na face da terra, verão a recompensa da sua dedicação, das suas lágrimas, do seu sofrer, da sua renúncia, da sua fé, da sua luta, da sua espera. Mas também, ó Deus, será um dia de lágrimas, de desespero, de dor, para aqueles, ó Pai, que desistiram de esperar, para aqueles, ó Deus, que desistiram de buscar, que se comprometeram muito com os negócios da vida e deixaram, ó Deus, as coisas do reino para o amanhã. Meu Pai, livra-nos disso. Arranca, Senhor, esta preocupação demasiada do nosso coração. Tira, Senhor, todo e qualquer impedimento. Nós não sabemos, mas Tu sabes, ó Deus, o dia da sua volta. E por isso eu quero te pedir, ó Deus, prepara o Teu povo na terra. Arranca do nosso coração, da nossa vida, todo e qualquer impedimento, todo e qualquer engano, Senhor, que procura ofuscar os nossos olhos para nos tirar da busca, do caminho, da iluminação do Teu Espírito Santo na nossa vida, e que este azeite precioso, que esta unção, que esses dons, que este fruto, ó Deus, caiam, Senhor, em abundância na vida do Teu povo, conscientizando cada um, Senhor, da necessidade de estar, Senhor, vivos, tendo experiências com o Teu Espírito Santo e vivendo um cristianismo verdadeiro na terra. Deus, em nome de Jesus eu oro, Senhor. Guarda-nos da religiosidade sem vida, morta. Se o Senhor, Pai, não estiver presente na nossa vida, tudo perde o sentido. Espírito Santo de Deus, se o Senhor não estiver no nosso louvor, não adianta cantar, não vale a pena louvar. Se o Senhor não estiver na nossa mensagem, não vale a pena pregar. Se o Senhor não estiver na nossa vida, não vale a pena viver.
Por isso, ó Pai, nós queremos renunciar tudo e colocar o Teu querer, a Tua pessoa, em primeiro lugar na nossa vida. Temos compromissos, temos afazeres, precisamos ganhar o pão de cada dia, temos que trabalhar, temos, Senhor, horários para cumprir, mas queremos fazer tudo isso, ó Deus, com o Senhor entronizado no nosso coração, nos guiando, nos iluminando, sentindo, Senhor, o calor da Sua chama, percebendo, ó Deus, o iluminar do Teu Espírito na nossa vida, orientando os nossos passos, ardendo em nossa alma, um cristianismo vivo, Senhor, um cristianismo autêntico, que mantenha a Tua igreja viva, restaurada e preparada para o dia do arrebatamento, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus.